No vídeo de hoje eu vou te mostrar porque o Andrés Gomes vai ser muito importante ainda para o Vasco nessa temporada de 2025. Ele iniciou o jogo como titular diante do Fortaleza e deu muito trabalho para o lateral adversário. Andrés Gomes é um jogador de muita força física, de muita velocidade, é um jogador que tem muita facilidade para chegar na linha de fundo. Então vem comigo ver nos detalhes como é que foi a partida dele diante do Fortaleza. Vem! E assim foi a partida do Andrés Gomes diante do Fortaleza, ele que iniciou o jogo como titular. Muitas vezes o Andrés Gomes recebia essa bola de costas, essa bola pressionado pelo lateral adversário. Nesse lance aqui ele não consegue ficar de frente para a jogada, mas já nesse lance seguinte ele consegue fazer algo que ele faz muito bem, que é quando esse jogador gruda ali nas costas dele, ele consegue girar para o espaço vazio deixado nas costas desse mesmo jogador, no caso aqui o lateral do Fortaleza. E o Andrés Gomes tem uma facilidade muito grande de percorrer longas distâncias, longos espaços, com a bola bem controlada próximo do corpo. Tu viu ali que ele deu uma olhada, viu que não tinha nenhuma opção e resolveu voltar a jogada e reiniciar. Ele é um jogador que é muito difícil de você ganhar esse embate dele no corpo a corpo. Fora também que ele é um jogador muito rápido. Olha como é que ele consegue se desvencilhar com muita facilidade. A finalização dele acaba pegando no Ryan, infelizmente, mas uma jogada muito boa. E quando o Andrés Gomes está encaixado nessa situação de um contra o adversário, é aí que ele vai muito bem. Quanto mais o Vasco do Fernando Diniz conseguir deixar o Andrés Gomes nessa situação aqui de mano a mano contra o lateral adversário, sem muita cobertura, ele vai deitar e rolar, porque ele tem força e velocidade. Olha só o que ele vai fazer. E uma característica interessante do Andrés Gomes que faz muitas vezes ele ter vantagem sobre o lateral, o opositor dele na marcação, é que ele consegue conduzir com as duas pernas. Não sei se vocês repararam, mas ele dá o tapa com a perna esquerda. Então ele conduz bem com as duas pernas. Ele tem esse bom nível de ambidestria no qual ele consegue conduzir com ambas as pernas. E aí ele vai, olha para a área, vê quais são as possibilidades e consegue fazer esse bom cruzamento nesse espaço aqui entre a zaga do Fortaleza e entre o goleiro do Fortaleza. Os jogadores do Vasco vão entrar de frente para essa bola, então eles têm muito mais chance de marcar o gol, ou até mesmo o jogador do Fortaleza pode marcar um gol contra. É uma bola perigosa demais para o zagueiro cortar e é quase isso que acontece. Quase o Vasco faz o gol e quase também o jogador do Fortaleza faz um gol contra. Essa bola pega na trave. Aí ele fazendo um corte de cabeça, mais uma vez o Andrés Gomes na ponta direita com espaço. Em detalhe, toda vez que ele tá com a bola controlada, ele dá essa olhada para a área. Ele não joga essa bola para a área de qualquer maneira. Ele pode até errar o gesto técnico depois. A ideia foi boa, que era pegar o Felipe Coutinho de frente, mas a bola acaba ficando um pouco longa e não pega a curva que ele queria. Fora também que é um jogador muito voluntarioso na hora de marcar, fechar espaços. Eu ainda acho que o Andrés Gomes às vezes perde um pouco o controle nessa hora de adiantar, como foi nesse lance aqui. É algo que ele com certeza vai evoluindo com o técnico Fernando Diniz. E ele dá muita opção, né? O tempo todo ele tá dando essa opção, fazendo facão nas costas da defesa adversária. É uma opção de desafogo pro time do Vasco, o Andrés Gomes. E olha que jogadaça que ele vai fazer. Essa travada que ele dá, deixa o jogador do Fortaleza de bunda no chão. Conduz a bola, mas acaba já vindo outro na cobertura muito em cima dele, né? E não tinha muitos jogadores do Vasco na área. Ele recebe a bola, já dá a primeira mapeada, já quebra o primeiro pescoço aqui para dar a olhada para dentro da área. E vai conduzir. Olha a força e a velocidade do Andrés Gomes. Olha de novo para a área e aí eu acho que faltou isso aqui nesse lance. Eu vou até destacar para vocês, o Ryan agredir esse espaço, como ele fez no jogo contra o Vitória, entre o goleiro e entre a zaga, aqui na pequena área. O Ryan fica mais atrás, né? Faltou ele agredir mais esse espaço, que poderia ter saído uma conclusão melhor daquela jogada. Mas olha quantas vezes o Andrés Gomes já não levou vantagem em cima do adversário, nessa situação de mano a mano, de 1 contra 1, ele atropela na força e na velocidade. Aqui ele vai dominar orientado para o espaço vazio, domina de forma orientada já ficando de frente para a jogada. É muito difícil de você marcar o Andrés Gomes, é um jogador que duela muito. E ainda tá pegando entrosamento nesse lance aqui, ele correu mais que a bola, né? A bola deu uma quicada e ficou para trás, ele chegou antes que a bola no objetivo. Mas é um jogador que tem uma margem de evolução ainda muito grande com a camisa do Vasco. Pegando mais entrosamento, ritmo de jogo, mais confiança, o Diniz conseguindo trabalhar melhor esse jogador, ele vai ser muito importante pro Vasco. Essa jogada que ele tem de situação de 1 contra 1 e a facilidade que ele tem para chegar na linha de fundo, de ser rápido, de ser forte,
cara, vai ser um diferencial nesse time do Vasco. O Vasco vai ter um jogador que vai o tempo todo tá municiando os jogadores que estão pisando dentro da área. Pode ser o Nuno, pode ser o Ryan, pode ser o Felipe Coutinho chegando de trás, pode ser um Tietê chegando de trás, um dos volantes. Pode ser até o próprio Lucas Piton na lateral contrária. Um jogo muito interessante do Andrés Gomes, poderia ter saído dessa partida pelo menos aí com uma assistência pelas situações que ele obteve vantagem em cima do lateral adversário. Ainda faltam alguns ajustes que com certeza o Diniz e a comissão técnica vão trabalhar com o Andrés Gomes para ele atingir o seu maior nível, o seu maior potencial. Ele tem muito potencial. Em breve eu acredito que ele vai começar a marcar gols pelo Vasco. Ele tem uma jogada que é muito forte, que ele tá conduzindo com a direita, engana o marcador, traz para a esquerda, que em tese é a sua perna ruim, consegue finalizar bem com a esquerda. Em breve vamos ver gols assim do Andrés Gomes. Pode me cobrar depois. E é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco. É nóis e fui. Comenta embaixo a sua opinião sobre esse jogo dele. E comenta aí embaixo a sua opinião sobre esse jogo dele. Foi bem? Foi mal? Comenta aí. Fui.